Para você tudo de bom, uma ótima tarde. Segunda-feira, mais uma edição especial do Plantão da Tarde, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Que coisa boa você nos acompanhando nos 4 cantos da cidade, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, no centro, nas fazendas, nas nossas redes sociais também, lá no YouTube e também no Facebook. Imagino que a maioria das pessoas hoje estão descansando, né? Dia do trabalho, outras estão trabalhando, é o nosso caso aqui. E o nosso bate-papo de hoje promete e promete muito. Quem acompanhou as edições do Plantão da Tarde e do Plantão 47 pôde acompanhar uma matéria que nós fizemos sobre o lançamento de um livro muito bacana, que tem, né, como título Quero Fazer Propaganda e Agora. E eu confesso que eu estou extremamente honrado com esses nossos convidados. Eu disse, o bate-papo de hoje promete muito, claro. Começo pelas damas, minha amiga já de tempos também, jornalista, publicitária, professora universitária, Isabel Braga. Bel, boa tarde, Bel, bem-vinda ao Plantão, muito obrigado, antes de mais nada, por aceitar o nosso convite, tudo bem? Paulo, é uma honra estar aqui ao seu lado, como você bem disse, são anos de amizade. Já tem um tempo aí, né? A gente até brinca, assim, eu fico muito feliz quando eu chego, né, nos veículos aqui, locais, e a gente encontra, não com colegas, mas com amigos de profissão, Com de certeza. jornada, temos aí histórias de caminhos que se cruzaram em algum momento, né, das nossas vidas profissionais. E fico muito lisonjeada de estar aqui hoje no seu programa, sendo entrevistada por você, para falar desse projeto tão legal, que tivemos aí a felicidade de lançar no último dia 13 de abril, e que o Adnan, que está aqui também, vai se apresentar já já, né? Me convidou gentilmente para integrar esse projeto, e falar sobre ele é sempre uma alegria. Muito obrigada. Que legal. Eu já tive a honra de entrevistar o Adnan também em outras oportunidades. Adnan Nogueira, professor, publicitário, né, escritor também. Boa tarde, bem-vindo ao Plantão, Adnan. Boa tarde, um abraço para todo mundo aí de casa, um prazer enorme estar aqui. Né, antes de entrar no ar aqui, ainda falei, a gente se falou num programa de rádio. Sim. E eu cheguei a citar o livro como em andamento naquele momento, e é muito bom estar aqui para falar exatamente desse projeto. Bacana demais. Olha só, quero fazer propaganda e agora. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, né, empresários, microempresários, quando eles vão ali dar início ao negócio, a primeira coisa que eles pensam, né, como que eu vou divulgar? Qual que foi a ideia desse livro? A ideia é ajudar esse pessoal também? Cada vez está ficando mais complexo. E aí, se já havia dúvidas antes, agora tem mais. E por onde que eu começo? Que parâmetros eu devo ter exatamente para desenvolver uma ferramenta tão importante no meu negócio, que é mostrar o que eu tenho de qualidade, mostrar o que eu tenho de produto, mostrar a minha marca, fazer, né, construir a alma da minha marca, que é uma das funções primordiais da propaganda. E aí, com a experiência ao longo dos anos, né, atendendo alguns clientes e às vezes atendendo dúvidas de alunos ou dúvidas de amigos mesmo. Aí, como é que faz isso? Como que é aquilo? Não, mas por onde que eu começo? Não, é muito caro, eu não vou conseguir, imagina, eu não vou ligar na TV Plan, porque, não, aquele pessoal parece que é muito caro. E as pessoas não têm noção exatamente dessas questões. E a gente resolveu colocar isso num livro que faz parte de um grande projeto chamado Doutor Propaganda, que envolve o livro, que é exatamente no sentido de dar a solução para essas pessoas, no sentido quanto custa. Que é a primeira coisa, se eu não defino a verba, se eu não defino como eu posso gastar não é o termo, mas como que eu invisto essa verba ao longo do tempo, eu tenho que investir todos os dias. Qual que é o percentual ali do lucro que eu vou investir em propaganda? E tem até eu não chamei isso no livro, mas eu brinco com os alunos, eu falo assim, uma das possibilidades de aparição de uma marca é a técnica do vagalume. Eu apareço, desapareço. Mas por quê? Porque, olha só, eu invisto um mês e outro mês eu desapareço? São questões que a gente traz no livro. Que, olha, se o vagalume, você enxerga o vagalume, ele desaparece, mas eu sei que ele tem um vagalume. Ele aparece depois. É uma estratégia possível que o empreendedor pode adotar.
Não estou dizendo que essa é a melhor. Sim. Dentre outras que a gente traz no livro para elucidar, fazer com que as pessoas de fato tenham mais consciência nesse ambiente que eu disse que está cada vez mais complexo, que é a comunicação. Ô Bel, funciona como um manual, é isso? Exatamente. E até a gente estava conversando agora, né, a respeito de para quem foi destinado. E exatamente esses profissionais que você elencou, e não só eles, né? Quando a gente fez lá no início de 2019, né, a gente não imaginava que viria uma pandemia. E aí, posteriormente, veio a pandemia, a gente teve que adiar os nossos planos de lançamento, demos uma atualizada no conteúdo, que a gente sabe que a pandemia afetou a área da comunicação de uma maneira muito forte. E aí, a gente lançou agora com essa ideia que se lá naquele momento a gente pensava primeiramente no empresário, no empreendedor, no microempresário, enfim, nas pessoas que estão diretamente cuidando ali dos seus negócios para que eles prosperem, hoje a gente diz que esse livro é um convite para que você, entusiasta da comunicação, não só o empresário, não só o profissional liberal, os profissionais de comunicação também, os estudantes, as pessoas que se interessam por essa área, tenham esse livro em mãos, porque ele realmente é o que você disse, ele é um manual. Ele foi constituído com textos que são muito didáticos para que as pessoas consigam compreender os termos, né, a parte técnica, mas principalmente, ao terminar a leitura do livro, cada capítulo dispõe de um exercício prático. Então, ao terminar a leitura do livro, o leitor, do capítulo, o leitor terá, então, ele mesmo elaborou um plano, né, um trajeto de comunicação para a sua empresa. Ele mesmo faz o plano de marketing Ele dele mesmo ali? vai traçar aqui o seu planejamento. Não só relacionado a verbas, mas também pensando assim, qual é a melhor mídia? Qual caminho eu vou? Muitas pessoas acham, né, que só a rede social hoje prospera negócios e não é por aí. A gente tem outras mídias, inclusive estamos nos comunicando aqui por meio de uma mídia tradicional, que é a televisão, e que também tem replicações aí no digital e por aí vai. Mas, então, às vezes falta, né, a gente pensar qual é o nosso caminho estratégico. Então, por meio das leituras que aqui serão feitas nos capítulos que são reservados, a gente convida aí o leitor para que ele possa, então, aplicar de uma maneira muito didática, muito prática, esses exercícios que vão prosperar o seu negócio. Disso a gente garante. Né? Isso a gente garante. Eles entendem, viu, pessoal? E tem isso, né? A Bel citou uma coisa importantíssima aqui. Quantas vezes nós já ouvimos, vocês em casa aqui também, a TV vai acabar, o rádio vai acabar. Teve uma época que virou uma onda isso do rádio, né? E parece que o rádio ficou mais forte ainda depois disso, né? A gente diz assim que isso até em aula, né, a gente trabalha muito, que o Dinan, por exemplo, é professor de planejamento de mídia, né, de destinação de verbas, e eu tenho as minhas disciplinas relacionadas ali à parte de comunicação, contemporaneidade, digital e outras coisas mais. Então, com essa bagagem de sala de aula, muitos alunos, inclusive, falam, nossa, mas eu nunca peguei um jornal. Eu falei, gente, quando eu entrei na faculdade, isso lá atrás, o meu presente foi a assinatura de um jornal de circulação nacional diário. E aí eu falei, meu Deus, será que vocês sabem o que é um jornal? Vocês não sabem, mas um jornal? Eu falei, gente, era maravilhoso, até o cheiro do papel jornal era maravilhoso. Mas veja só, hoje a gente percebe o seguinte, que os veículos estão se reposicionando nesse sentido. E aqueles que não se prepararam para esse vislumbre do digital, para esse futuro que já é agora, infelizmente estão caindo em decadência. Né? A gente vê que as empresas de mídia que se prepararam, que estão fortemente nesses diversos pontos de contato com o seu público-alvo, são aquelas que conseguem segurar, né? A onda, apesar de tudo. Estão ali firmes, em pé e colocando. E todo mundo falava isso mesmo, do rádio, depois veio a TV, e aí todo mundo achou que a televisão ia acabar com o rádio. E assim, um mito que tem muito, até aproveitando esse gancho da Bel, que é a questão, nossa, a televisão é muito cara, eu não consigo. Só que as pessoas não vão atrás, elas não se informam. Então, quanto custa? Né? Uma questão que a gente fala, quanto custa isso? Essa dúvida faz com que muitas empresas deixem de ir adiante. E, às vezes, quando muitos clientes, por exemplo, que eu passei e que passo, eu falo assim, olha, tem essa possibilidade, você pode fazer isso. Ah, mas isso é um absurdo. Eu falei, não, custa isso. A pessoa fala, só isso? Aí a pessoa já assusta ali e já fala. E aí, do outro lado das redes, né, que não, é baratinho, faz R$50 lá, não sei o quê. Só que às vezes R$50 não dá para aquilo que eu quero. A gente brinca no livro, olha,
Às vezes você quer ir para a Lua, mas você está se planejando para ir só a São Paulo. Você vai colocar que gasolina nesse motor. Essas colocações colocam de fato na cabeça do empresário uma clareza em relação à comunicação, os desafios que de fato tem no dia a dia. Tá, eu vou fazer rádio, eu tenho um pacote ali que eu posso fazer na televisão também. O que isso me dá? Por que eu vou fazer lá? Mas nas redes sociais, como é que eu entrego? Então, muitas das vezes as pessoas, eu não pago redes sociais. Mas e o algoritmo entrega? Ainda tem Ele essa entrega questão do para. algoritmo, Aí né? eu vejo algumas empresas, eu já fiz até um vídeo no YouTube sobre isso. Eu falo assim, o canto da sereia. Uma grande empresa que eu cheguei a atender uma época, eu olho lá, apareceu para mim no Instagram. Eu vendo lá 20 curtidas. Vejo uma outra publicação, 25 curtidas. Eu falei, gente, mas qual o tamanho dessa empresa e o público-alvo dessa empresa? Eu fui no Google, deixa eu quantificar isso. Paulo, eu encontrei uma informação que na Bahia inteira, são cerca de 70 mil pontos ou de empresas que poderiam comprar dessa empresa que eu estava vendo essas curtidas. E aí eu falei, gente, ela está no estado de São Paulo, ela está no estado de Minas. Eu falei, 20 curtidas, o que representa? Quantas mil empresas ela pode atender nesses dois estados e ela está gastando energia, dinheiro para colocar umas mensagenzinhas nas redes sociais. Para ter 20 curtidas ou 100 visualizações, o que significa isso? E ela fazia patrocinado. Não, no caso, no orgânico. No orgânico. Assim, eu falei, que esforço é esse que deve ter uma pessoa fazendo rede social, enchendo o saco de um diretor que deve ganhar uma fortuna de salário, para fazer, não faz o post assim, faz o post. E fazendo para 20 curtidas, 30 curtidas. Então, assim, é um despropósito que as pessoas ainda não entenderam, né? Que uma rede social vai entregar de graça, mas ela vai demorar um ano para entregar para todo mundo que está lá curtindo. Né? Não, eu tenho lá 10 mil pessoas que me curtem, tá, mas o algoritmo não vai entregar para isso. E aí as pessoas querem que do dia para a noite vira um milagre que essas 10 mil pessoas vão comprar e não vão. É ilusório, né? Sim. É ilusório. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com o plantão especial. Até já. De volta com o Plantão da Tarde especial, 1º de maio, falando sobre publicidade, sobre propaganda. Né? Esse programa hoje também é um manual para fazer, né, os empresários, ou quem pretende também empreender, e quem trabalha também, né, nesse mundo do marketing, a usar das técnicas que esse livro traz, aí muita coisa bacana. Hoje com a Dinan e com a Isabel Braga, né, professores, publicitários, atuam na comunicação, falando um pouco desse livro, Quero Fazer Propaganda e Agora. Mostra pra gente, Adnan, pessoal de casa, olha só. E o livro é tão chique. Primeira capa, segunda capa. Na falta de uma, duas. Vamos Você escolhe aqui. por onde É igual começar. produto, igual a embalagem de produto. Se você não trabalhar bem a embalagem, o fundo da embalagem vai ficar feio. Nós fizemos 2 embalagens. Aí você escolhe por onde você quer começar. Se você começa com o nosso gentil recado na capa vermelha, olha lá, pode abrir, abre aí para o pessoal ver. Abre aí, Adnan. é verdade. Vamos trabalhar agora. Olha lá, ó. Isabel lá. Capa Tem a vermelha, Isabel. a capa mais bonita, modéstia à parte. Elegante como sempre. Ou então você começa pela capa aí do sumário, né, que também está reservado aí para você
desbravar Não quais pode foram contar os que é Sumari, conteúdos. Bel. É surpresa, É surpresa. A pessoa tem que escolher. Não, eu falei, é verdade, gente, estraguei É a a surpresa do livro. Não, mas as pessoas não sabem o que tem nesse sumário. Então, se eu fosse você, eu abriria o livro justamente para ver o que tem no sumário, que são conteúdos muito legais. Mas a gente pode continuar só mostrando Sim, uma claro. curiosidade Vai lá. do livro, Paulo? Vai lá, mostra É o aí. seguinte, abre um capítulo, Adnan, só para a gente mostrar aí para o Ah, público, claro. porque foi assim, ó, o nosso lançamento aconteceu no dia 13 de abril, no Café da Casa da Cultura. Sim. E aí, muita gente falou, mas por que café, né? Porque café é sempre aquele momento que você vai bater um papo, não é gostoso? Exatamente. Você toma um café quando você quer conversar com alguém, trocar uma ideia, uma reunião, você Ah, fala, lá, o vamos marcar um cafezinho. café? Você tem um cliente, bora tomar um café. Exato. Então a gente fez essa brincadeira do café e aí tem algumas ilustrações muito legais, assim, que dão esse parâmetro de o que vai ser trabalhado no capítulo. E aí a gente convida as pessoas a verem por meio das nossas Ai, cadê o café? Aqui. xícaras de café. Olha lá. Então, o que tá aí? Qual que é esse daí? Estratégias de continuidade em propaganda, o capítulo 4, né? Então, olha lá, Isso. mas tem uma bonitinha aí Ai, que da também tem outro xicrinha, chiquinho de né? bigodinho. Ah, gente, ficou muito fofo as nossas ilustrações. Você que eu vou gosta de buscar. ilustração. Tem gente que fala assim, o livro não é bom porque não tem ilustração. Fala, mentira, olha lá Tem, o olha lá, olha cafezinho que no copo fofinho. americano, que é um clássico de É um padaria clássico. legal. É. A gente trouxe isso pro livro. Deixa eu achar o da xicrinha Porque o livro do tem bigode. exatamente, não é aquela coisa assim, extremamente técnica, não, é um diálogo. E quando a gente vai tomar um café, a gente Aqui, olha conversa. E essa foi a nossa ideia, de trazer o conteúdo como se fosse um Olha lá, diálogo mesmo, uma conversa. rindo mais de nervoso. Rindo mais de nervoso. Então, assim, desculpa vamos lá. só matar mais um pouquinho da curiosidade, Dinan, é um spoiler. Vai Paulo lá, vai lá, Marcelo vai lá. liberando espaço de Bomba spoiler pra no plantão gente. Deixa eu da achar tarde. aqui, Bomba no plantão da Mostra um tarde. exercício prático aí no final, só para as Nossa, pessoas peraí, verem eu que que- realmente... Eu quero mostrar a xicrinha do bigodinho. A Bel, pra quem não acompanhou o primeiro bloco, a Bel falou que o livro, você vai lendo ele, tem alguns exercícios. Você vai praticar. Vou Você lê e mostrar. depois bota na prática mesmo, né? Coloque em prática, você já lê pensando na sua Aqui, empresa. achei. Né, naquilo que você quer propor. Olha lá. O que é isso daí? Deixa eu ver. Olha que legal. Lá, Chicrinha, que são as personas. Você traçar realmente esse reconhecimento para quem você está produzindo o conteúdo da sua empresa. Como reconhecer o perfil do público, o que o público gosta, né? Qual é a linguagem que melhor Olha funciona. aqui o calendário. Aqui você pode fazer uma comparação entre a sua empresa e o do concorrente, porque isso te dá clareza do que você está fazendo, do que você deve fazer de fato. Aliás, é importantíssimo conhecer a Absolutamente concorrência, né? Sim. Sim. Tem que conhecer, né? Tem que conhecer, não é só uma questão de, nossa, eles fizeram isso. Não, você tem que acompanhar, porque o consumidor vai te perceber melhor ou pior que a concorrência. Isso faz parte de uma questão de mercado, né? E essa questão até do posicionamento da marca, às vezes tem marca que se posiciona tão bem que ela acaba investindo menos em publicidade, mas pelo posicionamento ela acaba se destacando mais, né? Até pela clareza dela, né? No que ela está Exatamente. colocando para o seu público-alvo e tudo mais. E o próprio norte, né, em relação ao posicionamento, a você fortalecer o seu posicionamento, também já te dá essa credibilidade junto ao mercado. Que é importante que você também mantenha por meio de ações publicitárias estrategicamente pensadas, com qualidade. Então, a gente até abre o livro dizendo que publicidade não é bicho de 7 cabeças, né? Não precisa ter medo dela. Mas- Ela está aí para te ajudar, né, com as ferramentas importantes que a gente pode mobilizar nesse sentido. Nós demos aí um destaque de minutos para o livro. O pessoal de casa já deu para ter uma ideia, né, do que esse livro, né, vai entregar agora com a Dinan segurando o livro. Ah, também. você viu? Olha lá. Mas a ideia é muito bacana. Agora, eu até queria falar dessa questão realmente do posicionamento, né? Rede social, TV, rádio, jornal impresso, revista, site. Se eu não, Tem se eu, mercado olha, hoje, né? essa questão do posicionamento, se eu não sei o que eu produzo de conteúdo, o que eu falo para o consumidor, eu vou sair atirando para vários lugares e aí eu vou gastar, eu não vou investir. Agora, uma dica se isso, hein, pessoal? Exatamente. Agora, se eu sei o que eu falo, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de diferente, se eu consigo traduzir isso em termos de comunicação, aí é investimento. É igual bolsa de valores. Se eu põe R$1.000 aí, põe 10 mil ali, põe 3 mil ali e vou espalhando dinheiro ao léu, eu estou perdendo dinheiro. A gente sabe disso. Agora, se eu paro, seleciono, vejo a estratégia, se eu vejo
qual é a posição que eu quero ter na cabeça do consumidor. Persigo aquilo. Porque não adianta eu falar uma coisa nas redes sociais e aí na televisão eu vou com outra linguagem, eu falo de outra coisa, eu invento outra coisa. Se eu não faço essa conexão, aí começa a ficar de fato espalhado, começa a não ter foco, o posicionamento se desmilingue, ele fica difuso, e aí eu não entendo o que a marca me diz. Isso é muito relevante. E uma história, olha só como é que o posicionamento é forte. Se vocês fizerem né, eu já falei isso lá na rádio, quando a gente se falou lá na rádio. Fecha o olho, pensa na rua principal do comércio. Pode ser a Rua Assis aqui em Poços, e né, na sua cidade aí, onde vocês estiverem nos assistindo. Você lembra claramente das marcas que estão ali? Possivelmente você não se lembre de todas, porque elas não falaram adequadamente, ou nem falaram, ou elas não conseguem traduzir o que elas são, né? Não, tem uma lá que não é uma coisa que eu gosto, mas às vezes você nem consome aquilo, mas você sabe identificar onde que aquela empresa se encaixa e para quem ela se encaixa. Ela se posicionou. E outras, você não sabe o que vende, o que faz, o que ela tem de solução para te vender. E aí, isso no mundo da comunicação é muito pertinente, é muito importante. E aí dá a diferença entre gastar com comunicação ou investir em comunicação. É essa a diferença aí principal. Para ter essa assertividade, então, tem que ter uma linguagem padrão, tanto para rede social quanto para TV e rádio? É essa a ideia ou não? Acho que linguagem não tão padronizada no sentido que cada veículo nos demanda um tipo de produção específica. Exatamente. Então, para eu falar no audiovisual, enquanto marca, eu preciso pensar que eu vou ter que ter imagens boas, no mínimo, e também ali um texto de apoio. No digital, a gente tem ali nas redes sociais, por exemplo, o Instagram, né? Que muita gente lança a mão do Instagram para fazer as suas promoções de venda e tudo mais. Sim. Então, ali eu tenho imagens, fotografias, vídeos, interação ao vivo com o meu seguidor, por aí vai. Então, a linguagem, cada mídia tem à sua frente. Agora, como eu vou falar, de que jeito eu vou falar, os sentidos que eu quero mobilizar para a minha marca, aí sim já vai ao encontro do posicionamento. Um exemplo claro que eu acho que vai ficar mais fácil do público que nos assiste entender. As marcas, conforme elas vivem, então vamos imaginar uma marca que tem aí 20 anos, ela não se posiciona da mesma maneira de 20 anos atrás. Até porque se ela se posicionar da mesma maneira de 20 anos atrás, consequentemente ela vai estar completamente inadequada aos discursos sociais que temos hoje e que o consumidor está atento a isso. Nós vemos uma época que o consumidor, ele não quer só saber se está barato, caro e outra coisa, enfim, mais ele tem palpável. Muita opção, né? E ele vai, não só também pela experiência, mas pelo posicionamento. Então, se aquela empresa, eu sei que ela apoia questões que vão ao encontro da minha percepção de vida, então, sei lá, meio ambiente, produtos que não têm testes em animais e outras coisas mais, isso também é uma forma da empresa se posicionar, mostrar ali quais valores ela traz no seu DNA. E, às vezes, muitas empresas, até por desconhecerem essas técnicas, esquecem disso e quanto que isso reflete na propaganda estratégica de qualidade. Me lembro de um exemplo recente, a gente passou um embate político muito grande, de toda a natureza, né, ano passado, e aí eu acompanho uma profissional de arquitetura, e aí lá e cá é normal nas redes a gente às vezes colocar alguma coisa pessoal, ok, mas ela começou a ter posicionamentos políticos que eu falei, eu acho que ela não entendeu o que ela tem uma função ali comercial, porque ela sempre posta projetos dela, e ela está falando com um público que não está pedindo a opinião dela política, não faz parte da missão dela estar ali naquele momento, naquele espaço, postando política. Não faz sentido. Não faz sentido para a marca que ela quer construir. Então, e eu vi muitas empresas naquele embate político colocando coisas, questionando A ou B ou C, etc. Que eu falei, poxa, a pessoa ela quer se conectar com essa empresa pela posição de apoio em sustentabilidade, em meio ambiente, mas não necessariamente num embate político que
Cada um ali faz o seu filtro, faz a sua leitura, e aí ela está entrando numa jogada que não é a dela. E aí eu vejo muito das pessoas usando as redes, e não só pessoas, mas empresários tentando vender um serviço que está se posicionando, e aí ele está jogando contra ele mesmo. Ele está usando inadequadamente as redes, porque ele está criando uma posição de criador de discussões e não exatamente mostrando por que ele está ali. Ele está tomando uma posição ali e está, de Que certa é forma, prejudicando a inadequada, marca porque ele dele. pode vender para A, pode vender para B, para C, e ele não entendeu essa missão da rede. E aí ele está criando um problemão para ele. Né? Não estou dizendo que as marcas não devam se posicionar no sentido de outros aspectos, né? O que a Bel falou. Essas posições que hoje fazem parte de um olhar mais atento do consumidor são importantes. Mas, por outra via, né? Essa arquiteta, por exemplo, ela tem um trabalho bacana, ela tava numa crescente, mas chegou no momento... Estagnou e ela foi para uns embates que foi... Cara, ela tá dizendo umas coisas que não compete a ela ali. Não faz sentido. E é legal, Paulo, até ao encontro disso que a gente está discutindo aqui, que muitas empresas, às vezes, vêm de um núcleo familiar e vai. E às vezes as pessoas têm medo de se reposicionar. Então, a gente não muda de opinião conforme a gente... né, amadurece para a vida frente a tantos assuntos. Então, a empresa também pode amadurecer o seu posicionamento, se readequar aos tempos atuais, já que ela está aí vivendo, né, esse momento, enfim. Por isso que a comunicação é assim, qual é a água, qual é a fonte, né, que jorra a água aí da inspiração de quem trabalha com comunicação? É a sociedade, são as pessoas, no caso da publicidade é o comportamento do consumidor, então a gente precisa sempre estar atento a essas questões. E sempre pensar que tudo é uma experiência, seja a propaganda em diferentes pontos de contato com o consumidor, então seja na televisão, no rádio, numa mídia social, no seu ponto comercial, na sua loja física, no seu e-commerce, exato, nas cores que você está usando, tudo proporciona uma experiência. E a experiência, quando é muito boa, a gente sempre fala muito isso, da sensação, né? Que você coloca ali, veio a emoção, a sensação ali que te despertou, isso vai para sua memória enquanto consumidor. Se a sua experiência foi boa, você vai guardar aquilo como uma coisa boa. Assim, e se foi ruim também. Olha, a arquitetura, um assunto tão bonito, tão gostoso de ver, etc. E aí apareciam umas postagens e faz, gente, eu não quero ver essa pessoa. Mas é legal essa a sua fala, porque a internet, a rede social, ela tem um tribunal ali, né? Você deixa de seguir a pessoa assim em um segundo. Vem o cancelamento. Né? Aí você vai ter que gerir, né, uma gestão, vai ter que fazer, né, o gerenciamento de uma gestão de crise, que muitas das vezes vai arranhar ali a imagem da empresa de uma maneira que pode ser muito complicada de você recuperar depois de novo o brilho na sua imagem, né? E aquilo que eu falei, qual é a missão? Algumas coisas na própria pandemia e em outras discussões, falei, qual que é a minha missão? A minha missão é falar de propaganda, a minha missão é falar de comunicação, minha missão é falar de marketing, a minha missão é essa. Então, se eu vou postar, quem está me seguindo quer ver o lado pessoal? Quer. Isso faz parte da rede social. Né? É como você encontrar um amigo e mostrar uma fotografia que você fez com a sua família, etc. Ok, isto ok. Agora, eu começar a falar de alguns assuntos muitas vezes polêmicos, que não tem a ver com a minha missão, eu posso estar entrando numa jogada que não é a minha e eu vou gastar tempo, energia, dor de cabeça, a minha visão, a minha imagem profissional vai ficar arranhada, as empresas onde eu trabalho vão ficar com alguma coisa desagradável no processo, então eu tenho que tomar muito cuidado de fato com essa comunicação que eu construo, que tem uma continuidade. Não é à toa que a gente tem stories nas redes sociais, porque a comunicação é um contínuo. Não adianta eu fazer hoje, eu vou fazer só esse mês. Uhum. E aí? Mas eu só vou fazer para Páscoa? Eu só vendo ovo de Páscoa? Ou eu tenho que fazer alguma coisa, mês sim, mês não? Né? Às vezes as pessoas falam assim, olha,
eu não tenho verba para fazer uma campanha na TV Plan. Mas o que você quer fazer? Porque de repente a gente usa a técnica do vagalume lá que eu dei o apelido, ou eu junto uma verba e vou lá e faço um período contundente que dá uma chacoalhada no mercado onde eu atuo. Cria uma campanha ali. Exatamente. Então, olha só, eu preciso entender que eu posso fazer continuamente nas redes sociais, que é orgânico, que vai demorar mais tempo para as pessoas virem a propaganda, mas eu vou lá e dou uma bombada na TV Plan, nas rádios que fazem parte do grupo, gero uma aparição bacana, dou um brilho na minha imagem, gero visibilidade e lembrança de marca, e que as pessoas vão me seguir mais e vai mexer com o meu faturamento, etc. Olha só, é uma forma de investimento. Porque também sempre a pior desculpa é não tem dinheiro, é caro. Mas se planeje. Se planejar não quer dizer só vou pegar esse dinheiro e pôr ali. Não. Será que se eu juntar então 50 por mês e junto um tanto lá e vou lá e faço uma campanha contundente, isso não vai me dar benefício também? Lembrando que publicidade é investimento. Eu tenho um recado para você da Sertaneja, acompanhe. Pessoal, Casa Sertaneja já sabe, né? Não perde negócio. Loja física com diversas vantagens para vocês, clientes, ficarem muito contentes. São mais de 3.000 itens, a pronta entrega. E você ainda pode comprar pelo site. Entrar lá no site www.casasertaneja.com.br e recebe em casa. Você morador de Poços em até 2 horas. Francisco Salles e Assis Figueiredo é sertaneja, é parceira do plantão. Assis Figueiredo e Francisco Salles, mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a parte final do plantão. Até já. De volta com o Plantão da Tarde aqui na TV Plan. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Um abraço para você que nos acompanha. Hoje com a Dinan Nogueira e também Isabel Braga, falando desse livro super bacana que nós já mostramos para vocês, que pergunta, quero fazer propaganda. E agora? É aquela dúvida que todo mundo tem. No comecinho, né, vocês falaram de uma fonte de inspiração que trouxe à tona esse livro. Doutor Propaganda, é isso? É. Isso. O Dinan vai falar um pouco mais desse Fala projeto, um pouquinho desse projeto, Dinan. que já tem aí alguns anos de elaboração. Nessa caminhada profissional, uma das coisas que eu detectei onde que eu busco? Mas eu vou lá, eu vou aqui, nossa, não vou entrar numa agência, que a agência é cara, e eu não quero me expor, etc, etc. E aí surgiu uma plataforma chamada Doutor Propaganda, que é doutorpropaganda.com.br, onde você pode ir lá, tem uma série de informações, tem vídeos no YouTube falando de vários assuntos da propaganda para educar, tem 2 cursos gratuitos, tem um link lá que vai para o Hotmart, que é Marketing Digital para quem paga a conta, o Beabá da Propaganda, que são cursos gratuitos que estão lá. E aí, nessa geração de conteúdos, eu falei, olha, se eu pegar esse conteúdo, desenvolver alguma coisa que vai ajudar o empreendedor a fazer um plano mais elaborado ali, dá um livro. E aí eu estava exatamente no meio do doutorado, falei, Bel, ajuda a fazer esse livro, porque eu não dou conta, você me ajuda? E a gente já estamos uma energia bacana de trabalho, a gente já trabalhou juntos, trabalhamos juntos nas universidades, e aí a gente fez esse livro. E aí, olha, a pergunta clássica é, quero fazer propaganda e agora o que eu faço? É a Doutor Propaganda que vai te ajudar agora nessa plataforma que vai ajudar as pessoas entenderem mais, né, nessa missão do entendimento nesse universo mais complexo, ter acesso a informações que as pessoas acham que às vezes é um absurdo, que não é, e para elas investirem melhor. E aí você comprou a ideia na hora, Bel? Foi, né? A gente já tem um caminho profissional juntos de muitos anos, né?
de muito tempo. E eu já trabalhei com a Dinan também na agência, já tive, né, esse contato já, né, de profissional, de amizade, tudo. E aí eu falei, não, por que não? Acho que seria uma experiência interessante, Eu né? só falei pra ela, eu tenho um problema. A capa tá pronta. Na minha cabeça já tava pronta. E aí eu deixei, falei, tá tudo bem, deixa ele realizar o sonho da capa, tá tudo certo. Eu perguntei aqui quanto tempo de capa, a Bel falou que foi uns 2 anos, né? Por aí. Mais ou menos, por aí. pra Quase idealizar ano. essa capa. Mas foi legal, assim, acho que é uma experiência que realmente a gente une visões, né? A gente une estudos, perspectivas acerca do assunto e a gente consegue colocar então para o público agora uma obra atualizada, didática e que as pessoas conseguem então por meio dela absorver tudo isso e outros assuntos mais também que são tão importantes aí para prosperar empresas e negócios. E o livro, ele está disponível na Amazon? Isso, o livro, a gente tem ainda unidades disponíveis para quem quiser já adquirir o livro de imediato comigo ou com a Dinan. É só nos procurar nas nossas redes. Pode falar o arroba, claro. Paulo? A Dinan, convoque o pessoal para o seu Instagram. Só entrar lá, a Dinan Nogueira. Isso, e o meu é Oi Bel Braga, muito fácil também. E aí você pode nos procurar, mandar uma mensagem, você que se interessou pela obra. Então a gente já tem exemplares físicos para entrega na hora, a gente nem cobra frete. Né? Olha pra só, aí nem cobra Caldas. frete, para Poços de Caldas não tem Poços de frete. Caldas tem frete. E se você que está nos acompanhando aí pela internet, está em outras localidades, você também pode comprar o livro físico ou o e-book por meio da plataforma da Amazon. É só você digitar o nome do livro, o nome dos autores e vai aparecer para você lá, então, para você adquirir o exemplar físico, chegar aí na sua casa por meio da Amazon ou online, que você pode ler ali no seu Kindle. Boa. Abriu, já tá Tá tudo vendo certo. só? E isso porque a Bel falou há pouco, né, do jornal, né? Quando ela entrou para a faculdade de jornalismo, ganhou uma assinatura de um jornal. Hoje tem várias maneiras de ler um jornal. Oh, Exato, muito, O mercado muito. não para, não pode parar. A Exato. evolução, né, não pode parar. A gente tem, hoje o Twitter nos dá essa dimensão de ver o que está acontecendo ali no decorrer do dia, de minuto em minuto. As próprias redes sociais nos atualizam em relação a isso, né? Então, Exatamente. a gente também não poderia ficar fora desse universo digital. Não tem como, não tem como. Tem, não tem. Fazer essa junção que vai ser o barato mesmo. E aí, mas também, olha só, se você não souber os pilares básicos, você vai se perder. Sim. E você não vai navegar direito. Você falou há pouco sobre público, né, no bloco anterior. Aliás, você que não assistiu nem o primeiro nem o segundo bloco, vai lá no YouTube da TV Plan e também no Facebook, né, o programa vai ficar disponível lá para você. Posicionamento público, A, B, C e D, tem isso ainda na publicidade? Esse estudo, ele deve ser feito? Sim, deve ser feito. O IBGE, ele leva isso em consideração na hora dos levantamentos de realidade socioeconômica brasileira. A propaganda bebe dessa fonte, tanto que o critério de classificação socioeconômica respeitado pela ABA, que é a Associação Brasileira dos Anunciantes, os maiores anunciantes, e a Associação Brasileira das Agências de Propaganda, mais os institutos de pesquisa, a Associação de Institutos de Pesquisa, bebem nessa fonte, usam mesmo o chamado critério Brasil, que dá essa classificação socioeconômica, que tem desdobramentos qualitativos, não é só quantitativo. Cada classe socioeconômica tem o seu comportamento, e aí a propaganda tem que ter o jeitão de falar direito, que entra na persona. E aí entra na persona. Saber direcionar, isso é importantíssimo. Eu até brinco, falo assim, a persona é um nome bonitinho para essa segmentação que já é velha na propaganda brasileira. Só mudou o nome. Só mudou o nome. E aí é essa qualificação que dá o jeito de você comunicar assim ou de comunicar assado. E aí é essa construção de marca que precisa ser olhada aí. Muito bem. A Bel, ela gosta tanto do livro que ela não para. Eu tô aqui procurando, gente. Falei em persona, fiquei louca aqui pra procurar a persona lá. Ah, Olha lá, é o do bigodinho. Tá no capítulo 10. É o do bigodinho.
E aí, assim, até uma coisa legal de você que está nos acompanhando compreender, né, essas diferenças, o conceito de persona, teve um momento, alguns anos, né, muita gente falava, né, tudo era bonito falar persona e tal. Então, assim, o que a gente precisa compreender? Tudo isso aqui é estudo de público, com quem que eu estou falando? E aí, se você quiser deixar claro na sua mente, é o seguinte, persona hoje é o que a gente busca, principalmente na comunicação digital, que você vai pensar assim... Eu e Paulo Marcelo, numa mesa de bar, a gente não vai ficar falando assim, ó, sexo feminino, masculino, tem 2 geladeiras, 3 computadores, 2 televisões, enfim. Isso é o IBGE, isso é o público-alvo, é o dado numérico ali, né? Agora, a persona o que o Paulo Marcelo gosta, quais são os sonhos dele? Onde ele quer chegar, né? O que ele tem aí como meta de vida? Como que ele conecta, né? Para ficar conversando ou tomando café nessa mesinha, o que conecta? É isso que a gente não pode esquecer. E é isso que a propaganda tem de mágico, de importante, que aí ela ajuda a construir a alma. Ela não é a alma do negócio, ela constrói a alma do negócio. Ela é a arma do negócio. No sentido de... É uma estratégia muito forte. E ela constrói essa alma que envolve, que emociona, que conversa... que toma café junto, que eu vou voltar lá porque eu preciso tomar outro café com o Paulo. Sensacional, bacana demais. Recado para você da Artipel, acompanhe. Você sabia que a Artipel também conta com serviço de atendimento a empresas? Os melhores preços de materiais de escritório, com pagamento mensal e entrega rápida. Além do atendimento personalizado que só a Artipel tem. Solicite seu cadastro e tenha as melhores condições para o seu negócio. Entre em contato pelo WhatsApp 35 98468 3888. Repetindo, 98468 3888. E venha ser Artipel. Artipel, Assis 674, Rio de Janeiro 121, reta final aqui do Plantão da Tarde. Mais uma vez, eu quero agradecer, né, antes de mais nada, a presença dos nossos convidados. Deixar novamente, Bel, né, o pessoal que tem interesse no livro, Sim. É só entrar nas redes sociais. Oi, Bel Braga. Isso. @ Oi Belbraga e @ Adna Nogueira. Você pode mandar uma mensagem lá pra gente. Então, como eu disse, ainda resta alguns exemplares impressos. Então, se você ainda não garantiu o seu, a gente sugere que você corra, porque tem muita gente que não pôde estar conosco no lançamento, enfim, por uma questão de agenda e outros compromissos, mas que já nos procuraram e já adquiriram o seu livro, até mesmo para presentear, né? Então, se você conhece um empreendedor que está precisando realinhar a sua comunicação, dê de presente para ele também o nosso livro, com certeza vai ser muito bacana. E se você não conseguir garantir o seu exemplar conosco aqui em Poços, você pode adquiri-lo por meio da plataforma Amazon, seja a edição online ou a edição impressa, que também vai chegar aí na sua casa. Show de bola. Bel, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui falando com você. Ela, gente. Ah, gente, que isso que é de Eu falei que ela é de casa. O que é a Bel mesmo, Adilã? Decana do jornalismo pós-caldense. É muito gostoso, né? A gente estar em ambiente de televisão de novo. Eu mato a saudade. A minha carreira toda, durante muitos anos, E Bel depois, sempre foi TV. nessa história, Bel acabou fazendo publicidade. Ela foi mordida pelo bichinho da comunicação mesmo. Tudo e comunicação. Mas eu agradeço muito o convite, o espaço, vocês sempre tão gentis com as nossas sugestões aí de temáticas. Muito obrigada. Show, viu? até a próxima. Vó, agora tem que voltar mais vezes Com aqui. certeza. Assim como o Adnan. O Adnan tá sempre com a gente. Obrigado, Adnan, honrado mais uma vez. Foi muito bom estar aqui. Né? Antes da pandemia eu estive lá no programa de manhã, foi muito bacana. Já falei do livro naquela época, né? Eu lembro, a gente falou de algumas regras de registro de marca, que tem no livro, inclusive, né? Algumas questões importantes nessa parte jurídica da propaganda que está aqui também, que o empreendedor tem que ficar atento. E muito bom estar aqui depois dessa pandemia chata que chega. Foi embora. E é muito bom estar aqui de volta falando falando com todo mundo. Até a próxima, Adnan. Obrigado, viu? Valeu. Pessoal, 7 da noite tem Plantão 47 especial. Até lá.